O ano era 1937. Vale do Silêncio, um vilarejo encravado entre montanhas imponentes, parecia alheio ao turbilhão do mundo exterior. As casas de madeira, com suas fachadas desbotadas pelo tempo e telhados cobertos de musgo, se aninhavam em meio a uma paisagem de beleza melancólica. A vida ali seguia um ritmo lento e cadenciado, marcada pelas estações do ano e pelas tradições ancestrais. Os moradores, em sua maioria agricultores, levavam uma existência simples, mas carregada de uma profunda conexão com a terra e com seus antepassados. Uma aura de mistério pairava sobre o lugar, como se o próprio ar estivesse impregnado de histórias não contadas e segredos mal guardados. A fé e a superstição se entrelaçavam na vida cotidiana, alimentando lendas de espíritos errantes e forças sobrenaturais. No coração deste vilarejo, erguia-se a antiga Casa dos Silva, uma construção imponente de madeira escura, com janelas que pareciam olhos observando o mundo. Ali vivia a família Silva, um clã outrora próspero, agora mergulhado em um luto profundo. João, o patriarca, um homem de poucas palavras e um semblante marcado pelas intempéries da vida, lutava para manter a fazenda funcionando após a perda de sua esposa, Maria. Sua tristeza era palpável, um peso que parecia dobrá-lo ao meio. Clara, a filha mais velha, com seus 16 anos, havia assumido as responsabilidades da casa. Uma menina forte e determinada, mas com um olhar que denunciava a dor que carregava no coração. E Ana, a caçula, uma menina de 8 anos com olhos grandes e tristes, se fechava em seu próprio mundo, buscando refúgio em seus desenhos e brinquedos. A ausência de Maria havia deixado um vazio profundo em suas vidas, um buraco que parecia impossível de preencher. Um dia, enquanto explorava o sótão empoeirado em busca de lembranças de sua mãe, Ana encontrou uma caixa de madeira antiga, escondida sob uma pilha de tecidos. Dentro repousava uma boneca de porcelana, com olhos azuis vívidos e um vestido de renda amarelado pelo tempo. A boneca emanava uma aura estranha, ao mesmo tempo fascinante e inquietante. Ana, encantada pela beleza da boneca, a abraçou com força, sentindo uma estranha sensação de conforto em meio à sua tristeza. Ela a chamou de Aurora, o nome que sua mãe havia escolhido para ela, caso fosse uma menina. O sorriso pintado da boneca parecia se alargar, como se saboreasse a inocência da criança. A chegada de Aurora à casa trouxe uma nova dinâmica. Ana passava horas conversando com a boneca, compartilhando seus segredos e medos. Clara, observando a irmã, sentia uma pontada de preocupação, mas também um alívio por ver Ana um pouco mais feliz. João, por sua vez, se mantinha distante, perdido em suas próprias lembranças e na luta diária da fazenda. Ele não prestava muita atenção à boneca, considerando-a apenas um brinquedo, sem perceber a sombra que ela projetava sobre a casa. O que nenhum deles sabia era que aquela boneca não era um mero brinquedo, mas sim um portal para um passado sombrio, um receptáculo de energias malignas que haviam sido despertadas pela dor e pelo luto. O destino da família Silva estava prestes a mudar para sempre, e a pequena Aurora seria a catalisadora dessa transformação. O terror, sutil no início, logo se manifestaria em toda a sua força, arrastando-os para um pesadelo do qual seria difícil despertar. Vale do Silêncio, em 1937, era um microcosmo de tradições e crenças ancestrais. A vida ali era ditada pelo ritmo da natureza, com as colheitas e as estações do ano marcando o tempo. As casas, construídas com madeira escura e telhados de ardósia, se aninhavam entre as montanhas, criando um cenário de beleza rústica e melancólica. A neblina matinal que se agarrava aos vales conferia ao lugar um ar misterioso, como se o próprio ar estivesse carregado de segredos. A economia local girava em torno da agricultura e da criação de gado, com os moradores trabalhando arduamente para garantir sua subsistência. A comunidade era unida por laços de parentesco e amizade, com todos se conhecendo e se ajudando em momentos de dificuldade. A fé católica era um pilar da vida social, com a igreja local sendo o centro das atividades religiosas e comunitárias. No entanto, por trás da aparente tranquilidade,
Pairava um senso de superstição e um medo do desconhecido, alimentados por lendas de espíritos e forças sobrenaturais. A família Silva, uma das mais antigas do vilarejo, carregava consigo a marca da história local. João, o patriarca, era um homem de meia idade, com um rosto marcado pelas rugas do tempo e um olhar que refletia a dureza da vida. Ele havia perdido sua esposa Maria recentemente, e a dor da perda o consumia por dentro. Ele era um homem de poucas palavras, preferindo o trabalho árduo ao diálogo, e sua tristeza o havia isolado ainda mais do mundo. Sua principal motivação era manter a fazenda funcionando e garantir o sustento de suas filhas. Mas a sombra da perda o impedia de seguir em frente. Clara, a filha mais velha, era uma jovem de 16 anos, com uma beleza serena e um espírito forte. Ela havia assumido as responsabilidades da casa após a morte da mãe, e sua maturidade precoce contrastava com sua pouca idade. Ela era protetora com sua irmã mais nova, Ana, e faria qualquer coisa para mantê-la segura. Sua motivação era a responsabilidade familiar e o desejo de preencher o vazio deixado pela mãe. Ana, a caçula, era uma menina de 8 anos, com olhos grandes e expressivos, que refletiam sua sensibilidade e imaginação. Ela era uma criança quieta e observadora, que se refugiava em seus desenhos e brinquedos para escapar da tristeza que a cercava. A morte de sua mãe a havia afetado profundamente, e ela se sentia sozinha e incompreendida. Sua motivação era encontrar consolo e conforto em meio à sua dor, e a boneca Aurora se tornou um símbolo dessa busca. A relação entre as irmãs era marcada por um amor profundo e uma preocupação mútua, com Clara tentando proteger Ana de qualquer sofrimento, e Ana buscando em Clara o apoio e o carinho que havia perdido com a morte da mãe. A relação de João com as filhas era mais distante, com ele tendo dificuldade em expressar seus sentimentos, mas o amor que sentia por elas era inegável. A casa dos Silva, uma construção de madeira escura e imponente, era um reflexo da história da família. As paredes descascadas e os móveis antigos carregavam consigo as marcas do tempo e as lembranças de gerações passadas. O sótão, empoeirado e cheio de objetos esquecidos, era um lugar de mistério e segredos onde Ana havia encontrado a boneca Aurora. A atmosfera da casa era pesada e melancólica, com a ausência de Maria sendo sentida em cada cômodo. A chegada da boneca havia trazido uma nova dinâmica, mas também um pressentimento de que algo sombrio estava prestes a acontecer. A família Silva, em sua busca por consolo e esperança, estava prestes a se deparar com um mal ancestral que ameaçaria suas vidas e sua sanidade. O ambiente, com sua beleza melancólica e seu senso de mistério, se tornaria o palco de uma batalha entre o bem e o mal, onde o amor e a fé seriam postos à prova. A boneca, antes um consolo, revelava-se sinistra. Pesadelos vívidos atormentavam Ana, sussurros ecoavam na casa, e a sombra de Aurora se movia sozinha. Clara, investigando o passado da boneca, descobriu um diário sobre uma família consumida pela loucura, com uma boneca amaldiçoada. João, cético, via a sanidade da filha se esvair, confrontando o inexplicável. A fé da família era testada, o amor se tornava escudo contra o terror que se intensificava, e a casa, outrora refúgio, agora aprisionava a todos em um pesadelo. O passado da boneca, uma tragédia familiar, se conectava ao presente, anunciando um mal que se alimentava da dor e do desespero. A descoberta do diário antigo no sótão da casa dos Silva marcou o início da jornada de Clara em busca da verdade sobre a boneca Aurora. Seu principal objetivo era proteger sua irmã Ana da influência maligna que parecia estar se apoderando dela. Clara sabia que a boneca não era apenas um brinquedo, mas sim um portal para um passado sombrio, e estava determinada a desvendar seus segredos. Seu primeiro obstáculo foi convencer seu pai, João, da gravidade da situação. João, um homem prático e cético, se recusava a acreditar em histórias de maldições e espíritos. Ele atribuía os eventos estranhos que aconteciam na casa ao cansaço e à imaginação fértil de suas filhas. Clara precisava encontrar provas concretas para persuadi-lo a agir,
o que a levou a investigar mais a fundo o passado da boneca e da família que havia vivido na casa antes deles. Enquanto Clara se dedicava à investigação, Ana se afundava cada vez mais na influência da boneca. Seu comportamento se tornava cada vez mais estranho, com ela passando horas conversando com Aurora, como se a boneca fosse sua única amiga. Seus pesadelos se intensificavam, e ela começava a se afastar de sua família, como se a boneca tivesse plantado uma semente de desconfiança em seu coração. O principal objetivo de Ana era encontrar consolo e conforto em meio à sua dor, e a boneca parecia oferecer-lhe isso. No entanto, ela não percebia que estava sendo manipulada por uma força maligna que se alimentava de sua tristeza e solidão. Sua relação com Clara se tornava cada vez mais tensa, com Ana se recusando a ouvir os avisos de sua irmã sobre a boneca. Um dos subplots que se desenvolveu foi a relação de Clara com Dona Rosa, a curandeira do vilarejo. Dona Rosa era uma mulher sábia e experiente, que conhecia os segredos das plantas e dos espíritos. Clara a procurou em busca de ajuda, e Dona Rosa a alertou sobre o perigo iminente que a boneca representava. Ela entregou a Clara um amuleto de proteção e a aconselhou a investigar o passado da boneca para descobrir a origem da energia maligna que a possuía. A relação entre Clara e Dona Rosa se tornou uma fonte de apoio e conhecimento, com Dona Rosa guiando Clara em sua jornada contra o mal. Outro subplot foi a crescente preocupação de João com a saúde mental de suas filhas. Ele se sentia impotente diante dos eventos estranhos que aconteciam na casa e se culpava por não ter sido capaz de proteger sua família. Sua principal motivação era encontrar uma solução para o problema, mesmo que isso significasse confrontar suas próprias crenças e medos. A atmosfera da casa se tornava cada vez mais opressora, com eventos inexplicáveis acontecendo a cada instante. Objetos se moviam sozinhos, sussurros ecoavam pelos corredores e sombras se projetavam nas paredes, criando um ambiente de medo e tensão. A família Silva se via presa em uma teia de mistério e terror, com seus objetivos e motivações sendo constantemente testados e desafiados. A luta contra a boneca Aurora se tornava cada vez mais difícil, com cada obstáculo superado, revelando um novo desafio. A jornada da família Silva estava apenas começando, e eles sabiam que teriam que enfrentar seus maiores medos para sobreviver ao mal que havia se instalado em sua casa. A rotina da família Silva, já marcada pela tristeza e pelo luto, foi abruptamente interrompida por um evento que desencadeou uma série de acontecimentos aterrorizantes. A noite em que o antigo diário foi encontrado no sótão, Ana teve um pesadelo particularmente vívido. Em seu sonho, a boneca Aurora não era mais um objeto inanimado, mas sim uma criatura horripilante, com olhos vermelhos e dentes afiados. A boneca a chamava pelo nome, sussurrando promessas de dor e sofrimento. Ana acordou aos gritos, com o corpo coberto de suor e o coração acelerado. E a partir daquele momento, a atmosfera da casa se tornou ainda mais opressora. A boneca, antes um consolo, havia se revelado uma ameaça. O comportamento de Ana se tornou cada vez mais preocupante. Ela se isolava em seu quarto, passando horas conversando com a boneca, e seus olhos pareciam ter perdido o brilho. Clara, observando a deterioração de sua irmã, sentiu um medo profundo se instalar em seu coração. Ela percebeu que a boneca não era apenas uma fonte de consolo para Ana, mas sim uma força maligna que estava se apoderando dela. Clara tentou convencer seu pai, João, da gravidade da situação, mas ele ainda se mostrava cético. Ele atribuía o comportamento de Ana ao luto e ao cansaço, e se recusava a acreditar em histórias de maldições e espíritos. A teimosia de João se tornou um obstáculo para Clara, que se sentia cada vez mais desesperada. O incidente que desencadeou a ação foi a descoberta de que a boneca havia se movido sozinha. Uma manhã, ao entrar no quarto de Ana, Clara encontrou a boneca sentada em uma cadeira, com os olhos fixos na porta. Ela tinha certeza de que havia deixado a boneca sobre a cama na noite anterior. Aquele evento, aparentemente pequeno, foi a prova concreta que Clara precisava para convencer seu pai de que algo sobrenatural estava acontecendo. Aquele momento marcou uma mudança na dinâmica da família, com João finalmente
começando a acreditar que havia algo de errado com a boneca. Aquele evento serviu como um chamado à ação para a família, que se viu obrigada a confrontar o mal que havia se instalado em sua casa. A descoberta da boneca se movendo sozinha gerou uma sensação de urgência. Clara sabia que precisava agir rapidamente para salvar sua irmã da influência maligna da boneca. Seu principal objetivo era descobrir a origem da boneca e encontrar uma maneira de se livrar dela. João, finalmente convencido da gravidade da situação, se uniu a Clara em sua busca pela verdade. Sua principal motivação era proteger suas filhas e restaurar a paz em sua casa. A família Silva, unida pelo medo e pela esperança, se viu obrigada a enfrentar um mal ancestral que ameaçava suas vidas e sua sanidade. O incidente da boneca se movendo sozinha havia alterado o status quo e a luta contra a boneca Aurora havia começado. O terror, antes sutil, agora se manifestava em toda a sua força, arrastando a família para um pesadelo do qual seria difícil despertar. A partir do momento em que a boneca se moveu sozinha, a vida na casa dos Silva se transformou em um pesadelo constante. Os eventos inexplicáveis se intensificaram, com objetos voando pelos cômodos, sussurros ecoando pelos corredores e sombras se movendo de forma independente. A atmosfera da casa se tornou cada vez mais opressora, com um ar pesado e sufocante que parecia esmagar a esperança. Hannah, cada vez mais influenciada pela boneca, se isolava em seu quarto, passando horas conversando com Aurora, como se ela fosse sua única companhia. Seus olhos perdiam o brilho, sua voz se tornava fraca e rouca, e sua aparência pálida e doentia. A preocupação de Clara com a saúde de sua irmã crescia a cada dia, impulsionando-a a buscar soluções desesperadamente. João, agora convencido da existência de uma força sobrenatural, se sentia impotente diante do mal que havia se instalado em sua casa. Sua fé, antes inabalável, começava a vacilar, e ele se culpava por não ter sido capaz de proteger suas filhas. Ele se tornava mais introspectivo e taciturno, perdido em seus próprios pensamentos e medos. Sua motivação principal, antes focada na manutenção da fazenda, agora se concentrava em encontrar uma maneira de se livrar da boneca e salvar sua família. A dinâmica familiar se tornava cada vez mais tensa, com a comunicação entre eles se deteriorando e a desconfiança se instalando. Em sua busca por respostas, Clara decidiu procurar ajuda na biblioteca da cidade, um lugar empoeirado e cheio de livros antigos. Lá, ela conheceu o bibliotecário, um homem idoso e sábio chamado Elias, que se interessou pela história da boneca. Elias revelou a Clara que a casa dos Silva tinha um passado sombrio e que a boneca poderia estar ligada a um antigo ritual que havia dado errado. Ele mencionou a história de uma família que havia vivido na casa muitos anos atrás e que havia sido consumida pela tragédia e pela loucura. Elias se tornou um aliado importante para Clara, oferecendo-lhe informações valiosas e conselhos sábios. Enquanto Clara se aprofundava na pesquisa, Ana se tornava cada vez mais controlada pela boneca. Ela começou a apresentar comportamentos estranhos, como falar com uma voz diferente e realizar ações que não eram suas. A boneca parecia estar se alimentando da energia vital de Ana, tornando-a cada vez mais fraca e vulnerável. Clara, observando a deterioração de sua irmã, se sentia cada vez mais desesperada. Ela sabia que o tempo estava se esgotando e que precisava agir rapidamente para salvar Ana da influência maligna da boneca. A motivação de Clara se intensificava, impulsionada pelo amor e pela preocupação com sua irmã. Um novo desafio surgiu quando os animais da fazenda começaram a se comportar de maneira estranha. As galinhas pararam de botar ovos, os cavalos se tornaram ariscos e os cães começaram a uivar durante a noite. Os moradores do vilarejo começaram a suspeitar que algo de errado estava acontecendo na casa dos Silva, e os boatos sobre a boneca amaldiçoada se espalharam rapidamente. A família Silva se sentia cada vez mais isolada e ameaçada, com o medo se tornando um companheiro constante. A situação se tornava cada vez mais desesperadora, com o mal se manifestando de diversas formas
e a esperança se esvaindo. A relação entre Clara e João se tornou mais tensa, com eles discordando sobre a melhor forma de lidar com a situação. Clara acreditava que a única maneira de se livrar da boneca era descobrir sua origem e realizar um ritual de purificação. João, por outro lado, preferia uma abordagem mais prática, buscando ajuda de um padre ou de um exorcista. A divergência entre eles gerava conflitos e aumentava a sensação de desespero. A família Silva, antes unida pelo amor e pelo luto, agora se via dividida pelo medo e pela incerteza. A luta contra a boneca Aurora se tornava cada vez mais difícil, com novos desafios surgindo a cada instante e a esperança se esvaindo. A pesquisa de Clara na biblioteca, com a ajuda de Elias, revelou detalhes perturbadores sobre a história da casa dos Silva. Descobriram que décadas atrás, uma família havia vivido ali e que a filha mais nova, uma menina chamada Alice, havia morrido em um incêndio trágico. A mãe de Alice, consumida pela dor e pela loucura, havia amaldiçoado a boneca que pertencia à filha, transformando-a em um receptáculo de sua raiva e sofrimento. A boneca, agora chamada de Aurora, havia permanecido latente por anos, esperando o momento certo para se manifestar e se alimentar da dor de outra família. A descoberta da origem da boneca intensificou a urgência de Clara em encontrar uma maneira de se livrar dela. Enquanto Clara se aprofundava na pesquisa, Ana se tornava cada vez mais possuída pela boneca. Ela começou a ter convulsões e a falar em línguas estranhas. A boneca parecia ter tomado controle total sobre seu corpo e sua mente, transformando-a em um fantoche. A saúde de Ana se deteriorava rapidamente e ela se tornava cada vez mais fraca e vulnerável. A situação de Ana se tornou o principal foco de preocupação de Clara, que se sentia cada vez mais desesperada e impotente. Sua motivação em salvar sua irmã se intensificava, impulsionada pelo amor e pelo medo de perdê-la. A tensão entre Clara e João se intensificava, com eles discordando cada vez mais sobre a melhor forma de lidar com a situação. João, desesperado, decidiu procurar ajuda de um padre da cidade vizinha, um homem conhecido por sua fé e seus conhecimentos em exorcismo. Clara, por outro lado, acreditava que a única maneira de se livrar da boneca era realizar um ritual de purificação no local onde Alice havia sido enterrada. A divergência entre eles gerava conflitos e aumentava a sensação de desespero. O subplot da busca por ajuda religiosa e espiritual se entrelaçava com a busca de Clara por conhecimento histórico e ritualístico, criando uma tensão narrativa crescente. A situação na casa dos Silva se tornava cada vez mais perigosa. Os eventos sobrenaturais se intensificavam, com a boneca se manifestando de formas cada vez mais aterrorizantes. Ela se movia sozinha, falava com vozes estranhas e projetava sombras sinistras nas paredes. A casa parecia estar se transformando em um portal para o inferno, com o mal se manifestando em toda a sua força. Os moradores do vilarejo, assustados pelos boatos, começaram a evitar a casa dos Silva, aumentando a sensação de isolamento da família. A pressão sobre a família Silva aumentava a cada dia, com o mal se manifestando de diversas formas e a esperança se esvaindo. A relação entre Clara e Elias se aprofundava, com eles se tornando amigos e confidentes. Elias, movido pela compaixão e pelo desejo de ajudar, se dedicava a encontrar informações que pudessem auxiliar Clara em sua luta contra a boneca. Ele a apresentou a antigos livros de feitiçaria e rituais de purificação, e a guiou em sua jornada em busca da verdade. O subplot da amizade entre Clara e Elias se tornava uma fonte de esperança e conhecimento, oferecendo um contraponto à escuridão que se instalava na casa dos Silva. A amizade entre eles se tornava um ponto de apoio para Clara, que se sentia cada vez mais isolada e desesperada. A escalada dos conflitos, o aprofundamento dos subplots e a crescente tensão entre os personagens criavam um clima de suspense e apreensão, preparando o terreno para o clímax da história. A família Silva, presa em um pesadelo constante, se via obrigada a enfrentar seus maiores medos para sobreviver ao mal que havia se instalado em sua casa. A luta contra a boneca Aurora se tornava cada vez mais difícil,
com cada obstáculo superado, revelando um novo desafio e a esperança se esvaindo. A busca de Clara por respostas a levou a um antigo cemitério abandonado, localizado nos arredores do vilarejo. Elias havia lhe contado que o túmulo de Alice, a menina que havia morrido no incêndio, estava naquele cemitério. Clara, com o coração na garganta e o medo a consumindo, decidiu ir até lá para realizar o ritual de purificação. Ela sabia que aquela era sua última esperança de salvar sua irmã e sua família da influência maligna da boneca. A jornada de Clara até o cemitério marcou um ponto de virada na história, com ela se aproximando cada vez mais do confronto final com o mal. Enquanto Clara se preparava para o ritual, João, desesperado, havia levado Ana para a igreja da cidade vizinha, onde o padre se preparava para realizar um exorcismo. O padre, um homem de fé inabalável, tentou expulsar o demônio que havia se apoderado de Ana, mas a força maligna da boneca era muito grande. O exorcismo se mostrou ineficaz e a situação de Ana se deteriorou ainda mais. João, ao perceber que a fé não era suficiente para combater o mal, se sentiu perdido e desesperado. Aquele momento marcou uma transformação em João, que passou a questionar suas próprias crenças e a buscar outras soluções. No cemitério, Clara encontrou o túmulo de Alice, uma pequena lápide de pedra com o nome da menina gravado em letras desbotadas. O lugar emanava uma aura de tristeza e desespero, como se a dor de Alice ainda estivesse presente. Clara começou a preparar o ritual de purificação, seguindo as instruções dos antigos livros que Elias havia lhe mostrado. Ela acendeu velas, recitou orações e espalhou ervas sagradas ao redor do túmulo. O ritual de purificação se tornou um ponto crucial na história, com Clara se confrontando diretamente com o mal e se preparando para o confronto final. Enquanto Clara realizava o ritual no cemitério, Ana, ainda possuída pela boneca, se tornou cada vez mais violenta e agressiva. Ela atacou o padre e os ajudantes com uma força e uma fúria sobrenaturais. João, ao ver sua filha se transformar em um monstro, sentiu um misto de medo e desespero. Ele percebeu que a única maneira de salvar Ana era se unir a Clara e lutar contra o mal juntos. Aquele momento marcou uma transformação em João, que finalmente aceitou a existência de forças sobrenaturais e decidiu se unir a Clara em sua luta contra a boneca. O subplot da busca por ajuda religiosa e espiritual se entrelaçou com a busca de Clara por conhecimento histórico e ritualístico, criando um confronto entre diferentes abordagens para combater o mal. A fé de João, antes inabalável, havia sido testada e abalada, levando-o a buscar outras soluções. A amizade entre Clara e Elias se tornou uma fonte de esperança e conhecimento, oferecendo um contraponto à escuridão que se instalava na casa dos Silva. A relação entre as irmãs se tornou um símbolo de amor e sacrifício, com Clara disposta a arriscar sua própria vida para salvar Ana. A família Silva, unida pelo medo e pela esperança, se viu obrigada a enfrentar seus maiores medos para sobreviver ao mal que havia se instalado em sua casa. A luta contra a boneca Aurora se tornava cada vez mais difícil, com cada obstáculo superado, revelando um novo desafio e a esperança se esvaindo. A aproximação do clímax da história intensificou a tensão e o suspense, preparando o terreno para o confronto final entre o bem e o mal. A jornada da família Silva havia se tornado uma luta pela sobrevivência, com cada personagem sendo testado em seus limites. Após o fracasso do exorcismo, João retornou à casa do Silva, onde encontrou Clara, que havia acabado de concluir o ritual de purificação no cemitério. Ambos se uniram, percebendo que a única maneira de salvar Ana era lutar juntos contra a boneca. A união de João e Clara marcou um ponto de virada na história, com eles deixando de lado suas diferenças e se unindo em um propósito comum. Eles sabiam que o confronto final com a boneca estava próximo e que precisavam se preparar para enfrentar o mal que havia se instalado em sua casa. A aliança entre pai e filha se tornou um símbolo de esperança e união, contrastando com a escuridão que os cercava. Enquanto se preparavam para o confronto final, a boneca se manifestava de formas cada vez mais aterrorizantes. Ela movia objetos pela casa,
sussurrava ameaças e projetava sombras sinistras nas paredes. Ana, ainda possuída pela boneca, se tornava cada vez mais violenta e agressiva. Ela atacava Clara e João, com uma força e uma fúria sobrenaturais. A casa dos Silva se transformava em um campo de batalha, com o mal se manifestando em toda a sua força. Os eventos sobrenaturais se intensificavam, preparando o terreno para o confronto final entre o bem e o mal. Um momento de tensão ocorreu quando João, em um momento de desespero, tentou destruir a boneca com um machado. No entanto, a boneca parecia invulnerável, e o machado se quebrou em pedaços ao atingi-la. Aquele evento demonstrou que a boneca não era um objeto comum, mas sim um receptáculo de uma força maligna que não podia ser destruída por meios convencionais. A tentativa frustrada de João de destruir a boneca serviu como um aviso de que eles precisavam encontrar uma maneira diferente de combater o mal. Em meio ao caos, Clara encontrou um antigo amuleto escondido em uma caixa no sótão. O amuleto, feito de prata e pedras preciosas, emanava uma aura de poder e proteção. Elias havia lhe contado que o amuleto havia pertencido à família que havia vivido na casa antes deles e que ele tinha o poder de repelir o mal. A descoberta do amuleto marcou um momento de esperança na história, com Clara percebendo que eles tinham uma arma para usar contra a boneca. O amuleto se tornou um símbolo de proteção e poder, oferecendo um contraponto à escuridão que os cercava. A relação entre Clara e Ana, mesmo com Ana possuída pela boneca, se manteve forte. Clara se recusava a desistir de sua irmã e continuava a conversar com ela, mesmo quando Ana a atacava. Ela acreditava que o amor era a única força capaz de quebrar o controle da boneca sobre sua irmã. O amor de Clara por Ana se tornou um símbolo de esperança e resistência, oferecendo um contraponto à maldade da boneca. O amor entre as irmãs se tornou um elemento crucial na luta contra o mal. A preparação para o clímax da história se intensificava, com a família Silva se unindo para enfrentar o mal que havia se instalado em sua casa. A tensão aumentava a cada momento, com o confronto final se aproximando. A luta contra a boneca Aurora se tornava cada vez mais difícil, com cada obstáculo superado revelando um novo desafio. A família Silva, unida pelo amor e pela esperança, se preparava para a batalha final, sabendo que o destino de suas vidas estava em jogo. A noite que antecedeu o confronto final foi marcada por uma atmosfera de tensão e apreensão. A casa do Silva parecia estar viva, com sussurros e gemidos ecoando pelos cômodos. A boneca se manifestava de forma cada vez mais aterrorizante, projetando sombras sinistras nas paredes e movendo objetos com violência. Ana, possuída pela boneca, se tornava cada vez mais agressiva, atacando Clara e João com uma fúria sobrenatural. A família Silva se sentia cercada pelo mal, com o medo se tornando um companheiro constante. A tensão se intensificava, preparando o terreno para o confronto final entre o bem e o mal. O último obstáculo para a família Silva foi a descoberta de que a boneca havia se alimentado da energia vital de Ana, tornando-a cada vez mais fraca e vulnerável. Clara percebeu que precisava agir rapidamente para salvar sua irmã, antes que fosse tarde demais. Ela sabia que o confronto final com a boneca seria uma batalha de vida ou morte e que precisava estar preparada para tudo. A saúde de Ana se tornou um fator crucial na história, aumentando a urgência e a tensão. A luta para salvar Ana se tornou o principal foco de preocupação de Clara. João, ao ver a fragilidade de sua filha, sentiu um misto de medo e desespero. Ele se culpava por não ter sido capaz de proteger sua família e se sentia impotente diante do mal que havia se instalado em sua casa. No entanto, ele sabia que não podia desistir e que precisava lutar até o fim para salvar suas filhas. A culpa e o desespero de João se tornaram uma força motivadora, impulsionando-o a lutar com todas as suas forças. A luta de João contra seus próprios medos se tornou um elemento crucial na história. A relação entre Clara e Elias se tornou um ponto de apoio para Clara, que se sentia cada vez mais isolada e desesperada. Elias, com seu conhecimento sobre rituais e feitiçaria, a ajudou a se preparar para o confronto final com a boneca.
ele a ensinou a usar o amuleto de proteção e a recitar orações que poderiam enfraquecer o poder da boneca. A amizade entre Clara e Elias se tornou um símbolo de esperança e conhecimento, oferecendo um contraponto à escuridão que se instalava na casa dos Silva. O apoio de Elias se tornou crucial para a preparação de Clara para o confronto final. A relação entre as irmãs se tornou um símbolo de amor e sacrifício, com Clara disposta a arriscar sua própria vida para salvar Ana. Clara continuava a conversar com Ana, mesmo quando ela a atacava, acreditando que o amor era a única força capaz de quebrar o controle da boneca sobre sua irmã. O amor de Clara por Ana se tornou um elemento crucial na luta contra o mal, oferecendo um contraponto à maldade da boneca. A relação entre as irmãs se tornou um símbolo de esperança e resistência. A família Silva, unida pelo amor e pela esperança, se preparava para a batalha final contra a boneca Aurora. Todos os elementos da história convergiam para o confronto final, com os personagens enfrentando seus maiores medos e desafios. A luta contra o mal se tornava cada vez mais difícil, com cada obstáculo superado revelando um novo desafio. A família Silva, unida pela adversidade, se preparava para o confronto final, sabendo que o destino de suas vidas estava em jogo. O confronto final começou ao amanhecer, quando a boneca Aurora se manifestou em sua forma mais aterrorizante. Ana, possuída pela boneca, atacou Clara e João com uma fúria sobrenatural, enquanto a casa tremia e os objetos voavam pelos cômodos. Clara, usando o amuleto de proteção, conseguiu repelir alguns dos ataques da boneca, enquanto João lutava para proteger sua filha. A batalha se intensificou, com o mal se manifestando em toda a sua força. A casa dos Silva se transformou em um campo de batalha, onde o bem e o mal se enfrentavam em um confronto decisivo. Em um momento crucial da batalha, Clara percebeu que a única maneira de derrotar a boneca era quebrar o vínculo que a ligava a Ana. Ela se aproximou de sua irmã, ignorando os ataques da boneca, e a abraçou com força. Enquanto abraçava Ana, Clara começou a sussurrar palavras de amor e esperança, lembrando-a de seus momentos felizes juntas, de sua mãe, de sua família. Ela expressou o quanto a amava e o quanto estava disposta a lutar por ela. As palavras de Clara pareciam ter um efeito sobre Ana, que começou a lutar contra a influência da boneca. Aquele momento marcou um ponto de virada na história, com o amor se tornando a arma mais poderosa contra o mal. João, vendo a luta de suas filhas, se juntou a elas, abraçando-as com força. Ele expressou o amor que sentia por ambas, o arrependimento por não ter sido capaz de protegê-las e a promessa de que ele faria tudo para mantê-las seguras. O amor da família Silva, um laço forte e inquebrável, começou a enfraquecer a energia maligna da boneca. A boneca começou a tremer, seus olhos azuis perderam o brilho e seu sorriso sinistro se desfez. A energia maligna da boneca se dissipou, deixando Ana livre de sua influência. Aquele momento marcou a resolução do conflito principal, com o mal sendo derrotado pelo amor e pela união da família. A boneca, agora inerte, caiu no chão, um objeto sem vida e sem poder. A casa, antes um palco de horrores, se acalmou, como se a paz tivesse retornado. A família Silva havia sobrevivido ao terror, mas as cicatrizes da batalha permaneceriam para sempre em seus corações. O subplot da amizade entre Clara e Elias encontrou sua resolução, com Elias se tornando um amigo e aliado fiel da família Silva. O subplot da busca por ajuda religiosa e espiritual se resolveu com João percebendo que a fé por si só não era suficiente para combater o mal. O amor, a união e a coragem se mostraram as armas mais poderosas contra a escuridão. A história da boneca assassina se tornou uma lenda em Vale do Silêncio, um conto de terror e esperança, de amor e superação. A família Silva, unida pela dor e pela adversidade, havia triunfado sobre o mal, mas as lembranças da batalha permaneceriam para sempre em suas vidas. A história da boneca assassina nos lembra que o mal existe, mas que o amor e a união são as armas mais poderosas para combatê-lo. Se você se viu envolvido nesta narrativa, compartilhe esta história com aqueles que você ama, para que juntos
possamos lembrar que a escuridão pode ser vencida, mas a vigilância é eterna. Após a batalha contra a boneca, a família Silva se esforçou para reconstruir suas vidas, mas as marcas do terror permaneceram. A casa foi reformada, as lembranças dolorosas foram guardadas, mas o medo nunca desapareceu completamente. Ana, embora ainda assustada, se tornou mais forte e corajosa, aprendendo a lidar com seus medos e a valorizar a importância da família. Clara, por sua vez, se tornou uma protetora ainda mais dedicada de sua irmã, disposta a enfrentar qualquer mal para mantê-la segura. João, finalmente, havia encontrado a paz interior, aceitando a perda de Maria e valorizando o amor de suas filhas. A experiência os havia transformado, fortalecendo seus laços e ensinando-os a importância da união e da coragem. A boneca, agora desprovida de sua energia maligna, foi enterrada no jardim, um lugar onde ela não poderia mais causar mal. A família Silva se recusou a esquecer o que havia acontecido, mas eles decidiram não deixar que o medo e a dor os consumissem. Eles escolheram viver, amar e se apoiar, como uma família unida pela adversidade. A história da boneca assassina se tornou uma lenda em Vale do Silêncio, um conto de terror e esperança, de amor e superação. A família Silva se tornou um exemplo de resiliência e coragem, inspirando outros a enfrentar seus próprios medos e desafios. Os moradores da cidade, que haviam acompanhado de perto a luta da família Silva, se uniram a eles, oferecendo apoio e compaixão. A comunidade se fortaleceu, aprendendo a importância da união e da fé diante da adversidade. A história da boneca assassina se tornou um lembrete constante de que o mal existe, mas que o amor e a esperança são as armas mais poderosas para combatê-lo. A experiência da família Silva serviu como uma lição para todos, mostrando que a escuridão pode ser vencida, mas que a vigilância é eterna. Elias, o bibliotecário sábio, se tornou um amigo e conselheiro da família Silva, guiando-os em sua jornada de cura e recuperação. Ele compartilhou com eles seu conhecimento sobre rituais e feitiçaria, ensinando-os a se protegerem de futuras ameaças. A amizade entre Clara e Elias se tornou um símbolo de sabedoria e esperança, mostrando que o conhecimento e a união são ferramentas poderosas contra o mal. O apoio de Elias se tornou fundamental para a recuperação da família Silva. A família Silva continuou a viver em Vale do Silêncio, marcados pela experiência, mas também fortalecidos por ela. Eles aprenderam que o amor é capaz de curar as feridas mais profundas, que a esperança pode brilhar mesmo na escuridão mais densa e que a união é a chave para superar qualquer obstáculo. A história da boneca assassina se tornou um legado, uma lição de vida para as futuras gerações, um lembrete de que o terror pode ser superado, mas que a vigilância e o amor são essenciais para manter o mal afastado. Se você se emocionou com esta história, reflita sobre o poder do amor e da união em sua própria vida e lembre-se que, juntos, podemos superar qualquer obstáculo. Compartilhe esta história para que o legado da família Silva inspire a todos a lutar contra a escuridão e a valorizar o amor em suas vidas.